Olá, pessoal! Todos os anos comemoramos no nosso calendário a Páscoa, mas muitas pessoas ainda não sabem o verdadeiro significado. Por isso, preparamos esse momento especial com alguns alunos do Fundamental 1 para uma discussão sobre esse tema. E estamos aqui reunidos com os alunos do Fundamental 1. Temos aqui a presença de... Eu sou Alice Vitória, do 5º ano A. Fernanda Cohen, do 4º ano A. Jasmin Marques Maia, do 2º ano B. Rian Ribeiro Costa, do 3º ano A. Heitor Cortez, do 2º ano A. Rafael Barbosa, do 5º ano A. Bom, e agora eu queria saber de vocês, assim, todos os anos é comemorado a Páscoa, não é isso? Mas a Páscoa é sempre um momento de reflexão. E Jesus nos convida para viver esse momento tão especial. Então, como é que poderíamos viver uma vida nova? O que é uma vida nova? Uma vida nova é ser com paz, amor e amizade. E se o mal não existisse, a gente podia viver em paz, com muito amor com as pessoas. Eu concordo com ela. Bom, isso é ter uma vida nova no pensamento de Yasmin, que serve para todos nós aqui. Pessoal, eu queria saber de vocês se vocês conhecem os símbolos da Páscoa. Conhece, Fernanda? Os símbolos da Páscoa é o ovo, o coelho, o pão, o vinho e outras coisas. Bom, o coelho, o pão, o vinho, mas tudo isso tem um significado, não é só um desenho, uma brincadeira. Então, a Alice Vitória, do 5º ano, ela vai nos explicar, vai escolher um desses símbolos e vai nos explicar o que significa realmente esses símbolos da Páscoa. Eu vou falar um pouco sobre o símbolo do cordeiro. O cordeiro, naquela época, eles cuidavam do cordeiro, pelo menos por uma semana. Eles cuidavam do cordeiro muito bem. Aí, no final da semana, quando ia acontecer as pragas, eles matavam o cordeiro, pendurado de cabeça para baixo, e pintavam as portas com o sangue do cordeiro. Aí Jesus levava todas as crianças, e o anjo da morte passava levando as crianças e passava pelas casas que não tinham sangue do cordeiro. Na verdade, Deus comandou o anjo da morte, às vezes, ele comandava um anjo da morte para ir lá no Egito e eles marcavam as portas que tinham sangue de cordeiro, eles matavam os filhos. E a porta que não tinha o sangue do cordeiro, o anjo da morte não matava. Ao amanhecer, quando os egípcios eles viram o filho do homem morto, eles ficaram muito tristes. E você, Rafael, o que é que você acha? Eu sei o significado dos símbolos da Páscoa, do pão e do vinho. O pão, ele significa a carne de Jesus, a pele, o corpo dele. E o vinho significa o seu sangue. Mais alguém quer falar sobre os símbolos? Por que será que as pessoas nesse período de Páscoa, elas consomem tanto ovos de Páscoa? As pessoas consomem os ovos de Páscoa porque alguns anos atrás um homem chamado, eu acho que esqueci o nome dele, ele inventou o ovo de Páscoa. Ele misturou o chocolate, ele comeu o chocolate todinho e disse que aquilo seria chamado de ovo de Páscoa. E hoje as indústrias fazem ovos de Páscoa para ganhar dinheiro. Rian, você quer falar mais alguma coisa sobre o ovo de Páscoa? Eu concordo plenamente com ela. Obrigado. Falamos sobre os ovos de Páscoa, sobre a Páscoa, mas tem uma coisa especial que eu queria falar com vocês. Tivemos aqui um homem muito especial há 2000 anos atrás, que era o Senhor Jesus. E assim, foi uma pessoa que nos deixou um exemplo muito bonito a ser seguido.
E a pergunta diz assim, ó: quais as qualidades que Jesus nos mostrou em sua história de vida que podemos seguir como exemplo? O que foi que ele nos deixou aqui na Terra? O respeito aos outros, a bondade e ajudar os outros também, quem precisa. A minha opinião é que ele deixou aqui na Terra um recomeço quando ele se sacrificou na cruz. Ele deixou a paz. O nosso Senhor deixou a paz, o amor, a bondade e aquilo que nós vamos esperar. Olha, apesar de todo o sofrimento que Jesus passou na cruz, ele nos deixou uma mensagem. Ele disse assim, ó: a paz esteja convosco. E de todo o sofrimento que ele passou, ele perdoou aqueles que fizeram isso com ele. E para vocês, nesse momento que estamos aqui reunidos, que mensagem vocês deixariam a cada pessoa que está nos assistindo nesse momento sobre a Páscoa e sobre a paz? O que é que vocês deixariam para elas? Não só para elas que estão nos assistindo, mas para o mundo inteiro. O que é que vocês diriam para as pessoas? Apesar de todo o sofrimento que Jesus passou na cruz, ele nos deixou uma mensagem muito especial, né? E essa mensagem eu gostaria que vocês deixassem para quem está assistindo o vídeo nesse momento, uma mensagem assim especial sobre a vida, sobre tudo que Jesus nos ensinou. Quem gostaria? Yasmin. Vou começar aqui por Alice. Eu queria que essa Páscoa vocês só não passassem a Páscoa só comemorando com ovos de Páscoa, passassem comemorando a ressurreição de Jesus. E eu desejo a todos vocês uma boa Páscoa. Obrigada. Como a Alice disse, vocês não comemorassem só com os ovos de Páscoa, vocês comemorassem com muita saúde, com muita paz e com muita alegria. Desejo boas Páscoas para todos. Eu desejaria que você passe a sua Páscoa com a sua família, não gastando ovo de Páscoa, mas sim alegre com sua família. E eu desejo uma boa Páscoa. Eu queria que os homens não matassem um ao outro. Eu queria que eles se amigassem. Eu não queria que a terra tivesse guerra, as pessoas queimando os ônibus, nada disso, atirando um ao outro. Obrigado e eu desejo uma feliz Páscoa. Eu desejo uma boa Páscoa para todos. Quero dizer que não fique gastando os ovos das Páscoas assim. Fique alegre, se divertindo. Desejo uma boa Páscoa para todos. Obrigado. Nessa Páscoa eu desejo que vocês perdoem todo mundo que te fez mal. Se alguém brigou com você ou alguma coisa assim, perdoe-o e passe essa Páscoa feliz e alegre com alguém com a sua família, que é de grande importância para você. Desejo a todos uma boa Páscoa. Muito bem, Rafael. Então, olha só. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E ele disse assim, ó: não há amor sem dor, e que nas suas dores vocês possam doar amor. Então, que nessa Páscoa eu desejo a todos, do fundo do meu coração, que todos tenham paz, tenham saúde, tenham felicidade e alegria com a família de vocês. E uma boa Páscoa para todos. Feliz Páscoa! Quero desejar a todos, nesse período de Páscoa, uma Páscoa de realizações e felicidades, de renovação da vida. A Páscoa não é só o ovo de chocolate. A Páscoa é uma renovação de uma vida nova, de renascer para os nossos valores, para nossas crenças e para a nossa família. Desejo a todos uma feliz Páscoa e que pensamos neste fato de renovação. Páscoa é vida nova.